responder que não, que essa pergunta não passa de retórica exagerada. Mas por conta de acontecimentos recentes em meio a essa polêmica dos áudios vazados e das denúncias de corrupção, mas mais ainda pelas reações do governo, inclusive da equipe econômica, há uma crescente perda de credibilidade, o que pode levar a uma espiral negativa em que as variáveis macroeconômicas vão saindo do controle. E é isso que eu quero mostrar nesse vídeo, porque nessa busca por garantir as eleições na província de Buenos Aires, agora no dia 7 de setembro, e depois em outubro, nas eleições nacionais, noto certo desespero em algumas respostas do governo, por exemplo, para segurar a alta do dólar nos últimos dias, e que revelam inconsistências importantes na política econômica de Milei e que no fim do dia pode comprometer o sucesso do programa econômico do governo. E eu queria começar apenas trazendo uma notícia bem recente sobre a polêmica dos áudios, porque, claro, o governo vem reagindo a tudo isso, e o que temos no momento, essa notícia aqui da Gazeta do Povo, que diz o seguinte, ó, diante do vazamento, a Casa Rosada pediu à Justiça que impedisse a circulação das gravações. O pedido foi aceito e uma ordem cautelar determinou o fim da divulgação unicamente de áudios gravados na Casa de Governo da Nação. Além disso, o Ministério da Segurança solicitou mandados de busca e apreensão na residência do jornalista Mauro Federico, no domicílio de outro apresentador do Carnaval, Jorge Rial, e nas instalações do próprio canal. Esse é o canal que tem divulgado os áudios. A denúncia também citou Pablo Tovigino, tesoureiro da Associação de Futebol Argentino, apontado como ligado à plataforma e pediu medidas contra o empresário de mídia Franco Bindi. No documento, Bindi é descrito como advogado ligado a agentes inorgânicos de inteligência e companheiro da deputada nacional Marcela Pagano, que há meses conspira para enfraquecer e boicotar sistematicamente o espaço político do La Libertad Avança, que lhe permitiu conquistar sua cadeira. Então, essa é a forma que o governo está reagindo a essa crise e eu entendo que isso contribui mais ainda para a crise, mas enfim, esse não é um vídeo sobre a política em si, sobre este caso. Eu fiz outro vídeo sobre isso, vou colocar o link aqui em cima. O que eu queria trazer é todas essas políticas econômicas que vão sendo levadas a cabo pelo governo e que no momento começam a sair do controle, inclusive minando até o acordo que Milei acabou de assinar com o Fundo Monetário Internacional. Mas eu gostaria de fazer um preâmbulo, já que desde o início eu tenho falado bastante, mostrado aqui as medidas do governo Milei e desde o início mostrado o meu otimismo, o meu entusiasmo, a minha concordância com várias das políticas. É preciso explicar de forma bem detalhada, porque eu sempre fui um otimista cauteloso. E eu digo isso porque é preciso, para que um governo tenha sucesso, na minha avaliação, primeiro, que tenha o diagnóstico correto da situação. Segundo, que tenha as soluções corretas, então os remédios corretos para lidar com o problema do paciente. Terceiro, em que há viabilidade política para essas soluções. E, por fim, quarto lugar, que haja sustentabilidade para essas soluções políticas. E quando eu analisava o governo Milei e o seu programa econômico, eu concordava com o diagnóstico, praticamente aí nenhuma discordância. O problema fiscal, que é a raiz de quase todos os males da Argentina nos últimos 100 anos, então aí está um diagnóstico muito acertado do governo. Mas quando ele ia para soluções, eu concordava com quase tudo, e desde o início eu apontei alguns problemas e divergências na questão monetária e cambial, em que ele foi muito mais gradualista e não praticou um choque de tratamento como foi na questão fiscal, que desde o início foi inegociável, buscando pelo menos um resultado primário zerado e déficit fiscal nominal, se pudesse também, mas desde o início ele conseguiu déficit nominal também zerado. Então, um resultado fiscal equilibrado, controle do orçamento, e que foi a política oposta do Macri, que perseguiu mais um choque monetário cambial, logo soltou o câmbio, mas foi muito gradualista nas questões fiscais, e para mim foi a grande fraqueza do governo Macri, e que levou aos problemas que depois a gente sabe, voltou Alberto Fernandes, Cristina Kirchner, enfim, o resto da história nós já conhecemos. Mas quando a gente analisa o Milei sob essa ótica, sob esses 4 pilares, eu notei que, a viabilidade política, ela depende não apenas de Milei, mas também do Congresso. E por conta da postura dele, do comportamento, que eu já falei em tantos vídeos aqui, a personalidade, eu via como um grande medo de conseguir colocar em prática muitas dessas reformas. Parte ele consegue por decretos, alguns são revogados pelo Congresso, houve derrotas importantes nos últimos dias, mas partes importantes
também dependem da aprovação de Congresso. Por isso agora que a eleição parlamentar na província de Buenos Aires e depois em outubro as nacionais são tão importantes. E é por isso que o mercado, vendo tudo o que está acontecendo, se essa polêmica toda, os áudios, se eles são reais e se há problemas de corrupção, isso vai minar o programa de governo de Milei, que está saneando a Argentina. Então, o problema político pode inviabilizar as reformas, já que na Argentina há um histórico tão longo de populismo macroeconômico e a oposição quer gastar mais e quer minar, sim, o controle orçamentário. E esse é o risco que o mercado está vendo e por isso que o dólar voltou a subir nos últimos dias. Só que a medida do governo para conter essa disparada do dólar, aí que está um dos grandes problemas nesse momento, mas essa parte que eu vou deixar para o fim do vídeo. Então o que eu quero dizer com tudo isso é que o controle fiscal das reformas depende do Milei, depende da política, depende do Congresso. Isso também depende da opinião popular, para que o governo tenha apoio da população em medidas que no curto prazo podem ser impopulares, como foi logo nos primeiros meses de governo, que a inflação disparou, o nível de pobreza aumentou. Então é preciso sim apoio da população. E para isso é preciso também ser idôneo e manter a aparência de unidade. E é o que está agora sendo comprometido em meio a esses vazamentos dos áudios. E a estabilização monetária também depende de tudo isso, depende das políticas econômicas ou das ideias econômicas de Milei, dos seus principais aliados e liderados no governo, e depende também do Fundo Monetário Internacional. Por isso que quando eu vinha analisando os acertos e os resultados positivos que estavam sendo acumulados pelo governo de Milei, eu sempre dizia que o trabalho ainda não estava feito, ainda precisa muita coisa ser consolidada, inclusive em lei, para que um novo governo não reverta esses avanços e as reformas que foram promulgadas. Então nós estávamos, e acredito que ainda estamos, numa espécie de equilíbrio econômico, porém muito delicado. Só que esse equilíbrio tem se perdido nos últimos dias e as últimas ações do governo, para mim, preocupam bastante. E aí, quando a gente fala de inconsistências da política econômica do Milei, algumas eu até já trouxe em vídeos passados. Para mim, a primeira delas, e já acabei de mencionar, mas vale reiterar, é esta busca por controlar tanto o câmbio logo no começo, não liberalizar as taxas de câmbio, manter o cepo cambiário por tantos meses. Eu, no começo, dizia que eu entendia o racional por trás e o cálculo político que ele fazia, mas era algo arriscado, como agora tem se mostrado essa busca por controle do câmbio. Falas importantes do Milei que não eram corroboradas pelas estatísticas, como, por exemplo, dizer que a base monetária agora está fixa, isso não muda mais, a quantidade de dinheiro não vai ser mexida, isso não tem como mudar, e a gente vai a qualquer site, o próprio site do Banco Central da República Argentina, e nós vemos como o crescimento da base monetária, assim como o do M2, tem crescido, logo depois do governo cresceu bastante, mais de 200% no ano, e ainda está crescendo aqui, dados de junho, base monetária mais que dobrando em relação ao ano anterior, o M2 ainda crescendo a taxa de quase 70% ao ano, ainda é muita coisa, então os agregados não foram estancados, ainda há um problema monetário que não foi devidamente corrigido, e não adianta dizer que está estanque, que não pode crescer, se a estatística mostra que sim, está crescendo. E se você quiser entender melhor as raízes da decadência econômica da Argentina, eu recomendo demais o nosso documentário sobre o colapso econômico do país, que está disponível para os assinantes do Follow the Money, nosso aplicativo definitivo sobre finança, economia e mercado, com vários documentários cinematográficos e aulas também no curso Ciclos de Mercado, que explicam em detalhes tudo o que aconteceu com a Argentina, como o Banco Central opera, por que um país pode quebrar, e o documentário vocês conseguem entender na prática e com a história do país, como a Argentina chegou onde chegou. Então conheçam, Follow the Money, sigam o dinheiro, código QR na tela e link na descrição do vídeo. Agora, de volta para o conteúdo. Mas mais do que isso, a própria comunicação da política econômica e a separação de responsabilidades, de atribuições entre Ministério da Fazenda e Banco Central da República Argentina, isso tampouco ficou claro. Era o Bauzilli, presidente do BC da Argentina, subordinado à Fazenda, ou são pares? Em tese, política cambial, monetária, de juros, tudo isso é a cabo do Banco Central e não da Fazenda, mas ao longo dos meses vimos a Fazenda se pronunciando sobre isso e até
definindo políticas, como acabou de acontecer. Eu vou mostrar uma que é importante, aconteceu hoje, no dia 2 de setembro, que estou gravando esse vídeo. Então, uma comunicação confusa e atrapalhada. Isso foi desde o início e se agravou nos últimos meses. Aí entra também, para mim, que é um dos grandes problemas e divergências que eu tenho com a visão econômica, monetária, bancária do Milei, porque ele defende com unhas e dentes a ideia de reservas fracionárias são fraude e é preciso adotar um modelo de 100% de reservas, ou então a ideia de banca Simons, que é similar a essa ideia, e ele bebe da fonte do mesmo professor que eu também fui aluno, o Ressus Huerta de Soto, e essa é a grande divergência que eu também tenho com o Huerta de Soto, assim como vários economistas da escola austríaca. Mas essa visão do Milei e essa obsessão dele com 100% de reservas está agora maculando a política econômica e fazendo com que o Banco Central da Argentina estabeleça o nível de compulsório a níveis que não se via em mais de 3 décadas. Isso começou a acontecer ao longo de agosto, como a gente tem aqui nessa notícia, porque o Banco Central levou os encaixes bancários, o compulsório, no nível mais alto em 32 anos, porque a ideia aqui que eles estão de agora controlar também o crescimento da oferta monetária. Portanto, se eles conseguem aumentar o compulsório e enxugar a liquidez ou conter a expansão de crédito pelos bancos, eles podem segurar o crescimento da oferta monetária e, com isso, segurar também a alta do câmbio e assim controlar a inflação e assim não minar a popularidade do governo e conseguir sucesso nas eleições. Vejam como está tudo relacionado, mas essa busca quase obsessiva de controlar tantas variáveis para ter um sucesso político que não é sustentável e nem muitas vezes é possível. E esse é o problema que eu vejo nesse momento, por isso que é um equilíbrio tão delicado que vai se perdendo ao longo desse caminho. E qual é o resultado desses encaixes, o compulsório, em mais de 50% que ele colocou nos últimos dias? É que a gente está vendo, primeiro, os bancos, claro, se rebelando contra essas medidas e que está fazendo eles buscarem liquidez. E nessa busca insana por liquidez, estão oferecendo em depósitos no atacado aqui de mais de 60% de taxa de juros. Isso foi no dia 26 de agosto, é a chamada taxa Tamar. Só que essa taxa tem subido e chegou agora. O último dado que foi divulgado, que é do dia 29 de agosto, chegou aqui em mais de 90%. Essa é a taxa que os bancos privados da Argentina estão oferecendo a depositantes para conseguirem liquidez e conseguirem gestionar este nível de compulsório muito elevado. E qual é a consequência desse compulsório muito elevado? É que vai frear também a concessão de crédito, pode impactar a atividade econômica seriamente e levar até uma recessão no curtíssimo prazo. Tudo novamente para garantir as eleições agora parlamentares. Então veja como está complicada a situação e são muitas medidas para controlar as principais variáveis econômicas do país. O que me leva finalmente à política cambial, que houve um avanço depois da concessão do empréstimo do FMI, que foi já tem alguns meses, foi ali em abril, se eu não estou enganado, e que é o que permitiu o governo levantar o cepo cambiário, acabar com o controle de câmbio e aquela loucura de menu de taxa de câmbio, aquilo ficou para trás. E o governo passou a adotar um sistema de banda de flutuação, em que o câmbio poderia flutuar dentro de uma banda que foi inicialmente estabelecida entre 1.000 pesos e 1.400 pesos por dólar, e o câmbio seria livre para flutuar dentro desta banda, e a banda iria se ampliando 1% ao mês. Então, neste momento, a banda está ali mais perto de 1.470 pesos por dólar, esse é o teto, e 950 pesos por dólar seria o piso. O que significa isso na prática? Que o câmbio é livre para flutuar dentro desta banda, e se chegar perto do teto, o Banco Central deveria intervir vendendo dólares para segurar o câmbio de volta para dentro da banda. E no piso seria o oposto. Se o câmbio se aprecia muito, o peso está se fortalecendo em relação ao dólar, o Banco Central deveria comprar dólares no momento em que chegasse no piso da banda de flutuação. Esse foi o acordo com o Fundo Monetário Internacional e é assim que deveria funcionar a flutuação do peso argentino.
Só que chegamos hoje, no dia 2 de setembro, e com essa alta que teve no peso nos últimos dias, até colocar aqui o dado, vamos lá, aqui o peso oficial, vou colocar os últimos 5 dias apenas, chegou a tocar até, foi 1900 e 1391, deixa eu ver aqui o dado do, aqui temos o dado no âmbito, ó. O dólar oficial chegou ontem mesmo, quase 1.400 pesos por dólar, que é o maior nível em vários meses de governo, e aí acordamos com esta nota do Pablo Quirno, que é secretário de Finanças da República da Argentina, dizendo o seguinte: o Tesouro Nacional anuncia que a partir do dia de hoje participará no mercado livre de câmbio com o fim de contribuir para a sua liquidez e normal funcionamento. Ora, isso significa que eles vão intervir no câmbio para tentar conter uma alta de dólares. Mas qual é o problema dessa política? Primeiro que é o oposto que tinha sido acordado com o FMI, porque era uma flutuação dentro da banda. Não chegou ainda a tocar o teto da banda, então não tem que intervir se essa é a política e se é isso que foi acordado. Isso até ridiculariza o próprio governo e a equipe econômica, que há poucos dias, essa até foi no começo de, finalzinho de julho, numa conversa de 3 horas no programa do Alejandro Fantino, que é um jornalista argentino, com o Milei e toda a equipe econômica, eles respondendo sobre qual é a política então do câmbio, e eles deixaram bem claro qual era a política. Eu preciso colocar esse vídeo porque é icônico, então vamos lá, é 23 segundos. Dale. No, porque hay una pregunta que subyace, que está permanentemente dando vueltas y que no, realmente no está muy claro. Está bueno que se la vuelva a preguntar. ¿El dólar está intervenido? ¡Flota! ¡El dólar flota! ¡Flota! Y la tasa también. Então aqui todos rindo, qual foi a pergunta dele? Bom, a pergunta subjacente, então, o repórter, com a política cambial de agora, o dólar está intervindo ou não? E aí todos gritaram, não, ele flutua, flota, o câmbio está flutuando e a taxa de juros também flutua. Mas como a gente viu agora, não, o câmbio não vai flutuar porque haverá uma intervenção. E qual é o outro problema disso? É que não é o Banco Central que está intervindo, é o Ministério da Fazenda. Mas então a política cambial é com o Ministério da Fazenda e não com o Banco Central? Quem é que manda nisso? De quem é a política? E um secretário anunciando isso? Não é nem o Caputo, não é nem o Bausílio, o presidente do Banco Central? Cara, assim, tudo errado nessa política, e é como aqui nessa também notícia do Infobae, então economistas opinaram que o governo abandonou a livre flutuação do dólar em meio à incerteza eleitoral, e como muito bem descreveu aqui o meu amigo Ivan Carrino, o acordo com a FMI se estabelecia que o governo poderia ingressar na banda por meio do Banco Central para comprar. Isso é, mesmo que não houvesse nem o câmbio tocando no teto ou no piso, o Banco Central poderia comprar dólares para aumentar as suas reservas. Agora aparece o Tesouro e a vender. As ações e os títulos do governo caem previsivelmente, e é exatamente o que vemos nesse dia. Então, são políticas que têm minado a confiança do mercado, que tem minado a sustentabilidade do governo e pode levar a essa perda de controle, nessa espiral negativa, porque queimar reservas que já são escassas e que são devidas porque é fruto de um empréstimo com o FMI não é uma política sustentável para conter a alta do dólar. Em meio de um processo de desconfiança, de incerteza eleitoral, isso pode agravar o problema. E se não houver êxito nas eleições, aí sim Milei vai ter um baita de um problema, e este é o receio neste momento, e por isso o desespero e tantas medidas mais arbitrárias e imprevisíveis, definidas no calor do momento, para conter aí as principais variáveis econômicas da Argentina. Sigo torcendo para que o Milei tenha sucesso, especialmente nas eleições parlamentares agora, mas é inegável que a situação tem se complicado e há sérios riscos no caminho. Espero que vocês gostem desse vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal, ativem o sininho e voltem no próximo.